Bem, boa noite a todos, muito rapidamente, muito obrigado ao Dr. Diamantino Henriques por estar aqui connosco e brevemente apenas explicar que esta conferência se insere no âmbito da exposição José Agostinho. Aliás, é a última que teremos neste enquadramento. Tivemos duas anteriores, uma com a inauguração a 24 de maio, tivemos uma mais recentemente com o professor Eduardo Pinto Azevedo e agora temos esta conferência com o mestre Diamantino Henriques. Efetivamente, o que se procurou fazer, que em parceria com a divisão de arquivo, estou já a unir, foi criar uma exposição que estivesse um pouco, que fugisse à concepção clássica que fazemos normalmente com as exposições do arquivo, que tem muito a ver com a história, e esta personalidade, naturalmente, embora também tenha a ver com a história, invoca e dedicou-se a outras áreas muito diversas e muito interessantes. E, portanto, foi este o objetivo, penso que se conseguiu, fugiu-se a este tema, criou-se também outros temas que foram interessando as pessoas, tal como este, sobre a meteorologia moderna. Quanto ao mestre Diamantino Henriques, todos o conhecem, muito brevemente, é licenciado em Física, no ramo de Física da Atmosfera pela Universidade de Aveiro, mestre em Ciências Geofísicas, com especialização em Meteorologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pertenceu ao Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, integrado na carreira de Meteorologia desde maio de 87. Desde 88 participou em diversos projetos de investigação no domínio quer da composição da atmosfera, quer do seu papel no clima, colaborou no desenvolvimento em 99 do Programa Operacional de Previsão do Índice Ultravioleta em Portugal. Em 2003 foi colocado então na Delegação Regional dos Açores, no antigo Instituto de Meteorologia. Em 2008 designado Delegado Regional dos Açores, também do Instituto de Meteorologia, cargo que ocupou até este ano, em março deste ano. Representou Portugal na qualidade de membro observador do Comitê de Furacões da Região 4 da Organização Meteorológica Mundial, é autor, coautor de vários artigos científicos, colaborou na formação de técnicos superiores, técnicos de meteorologia e atualmente desempenha funções de técnico superior de meteorologia do Departamento do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos programas Global Atmosphere Watch e European Monitoring and Evaluation Program da Convenção de Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Com os nossos agradecimentos em nome da Biblioteca, pela sua disponibilidade aqui está connosco. Tem a palavra. Muito obrigado, doutora Andreia. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Quero agradecer em primeiro lugar a Direção-Geral da Cultura, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, o gentil convite que me foi formulado para estar aqui e falar um pouco sobre o José Agostinho e, sobretudo, como era a meteorologia na altura, no tempo do José Agostinho e pôr-me um pouco, digamos, na pele deste filho tão ilustre daqui da Ilha Terceira e dos Açores, e que como é que ele poderia ver, como é que e no fundo ver as dificuldades com que ele se deparava face às dificuldades aos problemas que surgiam e que era necessário resolver. Eu dei o título de José Agostinho na Alvorada da Meteorologia Moderna a esta minha apresentação porque José Agostinho foi basicamente ou assistiu à transição entre aquilo que nós consideramos a meteorologia digamos, profissional, não é? Para a meteorologia profissional, aquela que eu, por exemplo, exerço, os meus colegas, todos os dias, não é? Antigamente não era bem assim. Antigamente o meteorologista não havia profissão de meteorologista, era um pouco um cientista, digamos assim, um naturalista, um geógrafo, ou não se chamava meteorologista nessa altura. Começava a ser o observador meteorológico, começou-se a dar nomes às profissões, mas já foi depois, vou explicar isso agora mais à frente, mas antes de começar com essa explicação, eu queria, digamos, enquadrar primeiro o José Agostinho um pouco antes do nascimento dele. Portanto, como é que
a previsão meteorológica surgiu, qual foi a primeira, digamos, como é que ela surgiu como interesse para todos. Em 1954, durante a Guerra da Crimeia, que fazia entre a Rússia e os aliados, França e Inglaterra, portanto havia vários aliados, do outro lado era a Rússia, mais frente aos outros, houve uma grande tempestade no Mar Negro. E essa tempestade afundou um grande acoraçado que o acoraçado Henry IV, e na altura o reino, aliás o Império de França, perguntou ao diretor do Observatório Imperial, que era este senhor, o Le Verrier, perguntou se era possível prever essa tempestade. E ele respondeu que sim, desde que se soubesse, desde que tivesse a informação meteorológica centralizada em algum sítio para construir cartas deste tipo, assim, que conseguissem determinar, digamos, o centro da tempestade, as chamadas cartas isobáricas, não é? Portanto, de superfície. E daí surgiu a ideia da formação do grande centro europeu, que teve sede em Paris. Era o centro onde depois todos os países da Europa enviavam a informação, mas enviavam quando? Quando surgiu o telégrafo. O telégrafo foi um meio de comunicação essencial para isto tudo acontecer. E os comunicados do telégrafo eram mais ou menos como este aqui, em que temos uma série de números, não é? E que, basicamente, isto tem o que é a pressão, tem a temperatura de mão molhada, tem a direção do vento e a força do vento. Basicamente eram essas a informação que fazia parte desses comunicados. E que hoje em dia ainda se utiliza, não assim com este aspecto, um aspecto mais codificado, que a informação é maior, mas hoje em dia fazem-se observações, comunicam-se para centros, os centros analisam e devolvem a informação já sintetizada para todos os utilizadores. Bom, no tempo do Afonso Chaves, isto ainda antes do nascimento, mais ou menos na altura do nascimento do José Agostinho, a meteorologia era uma ciência ainda um pouco subsidiária, digamos assim, da astronomia, não é? Portanto, era uma especialização da astronomia. E não era, digamos, óbvio, não é, que o meteorologista fosse uma pessoa se preocupasse só com a meteorologia ou com o tempo, não sei o que, não, preocupava-se com mais coisas. E isso é que disse Afonso Chaves, que para além da meteorologia tinha a geofísica, tinha o magnetismo, tinha a biologia, tinha a botânica, tinha N interesses do ponto de vista científico, a astronomia também. Há um artigo sobre o cometa Halley, do Afonso Chaves, e, portanto, a meteorologia era ainda uma área um pouco especializada. Em Portugal, houve duas personalidades que deram, digamos, o grande avanço para a meteorologia, para o início da meteorologia profissional. Um deles foi Joaquim Henriques da Fradessa Silveira, que era lente na física na Faculdade de Ciências, que hoje é a Faculdade de Ciências, não é? E que convidou o Afonso Chaves para formar um Serviço Meteorológico Nacional. Já vamos ver isso. Este João Carlos Britas de Capel, foi depois da morte do Joaquim Fradessa Silveira, disse que era importantíssimo, não é, as observações no meio do Atlântico, nomeadamente nos Açores, e quanto mais ao Ocidente, melhor, para antever as tempestades que vinham do Oeste e que fatalmente atingiam o continente europeu. Portanto, nem sequer era preciso pensar muito, nem até fazer muitos estudos, não se fazia o sujeito, sabia que era isso. Portanto, e assim foi. Portanto, em 1988, nasce José Agostinho em Angra do Heroísmo, a 1 de março, portanto, isto para situar cronologicamente estas datas. Depois, nesta altura, mais ou menos no finais do século XIX, surge aqui esta figura do Príncipe de Mónaco, Príncipe Alberto de Mónaco, que foi também uma das personalidades que ajudou digamos, a descolar, digamos assim,
a meteorologia e a forçar também digamos, os portugueses, e nomeadamente o Afonso Chaves, porque ele acabou por encontrar-se com o Francisco Afonso Chaves, e digamos, convencê-lo que era necessário investir nessa área. E o investimento seria a formação de um centro, ou digamos, de um serviço meteorológico internacional. Portanto, em 1901 foi criado o Serviço Meteorológico dos Açores, mas no início, isto era um projeto, se lerem com atenção, diz Serviço Meteorológico Internacional dos Açores, e foi publicado em 1900. Portanto, esse era o projeto inicial, era a formação do Serviço Meteorológico Internacional, que consistia basicamente na instalação de vários postos meteorológicos nos Açores, desde Pico, Flores, tudo, e com os vários observatórios, e com vista a fazer previsões do tempo. Hoje em dia existe uma coisa que se chama Centro Europeu de Previsão Médio Prazo. Não está nos Açores, está em Reading, na Inglaterra. E é mais ou menos isso que o Afonso Chaves queria em 1900. Ele era uma pessoa com uma visão muito à frente. E basicamente, isso porquê? Para fornecer previsões, principalmente para os navios, para a navegação, por causa das tempestades que se aproximavam e também para a ondulação que elas geravam e acabavam por chegar a latitudes a terras tão distantes como Marrocos. Não é? Portanto, havia situações de ondulação grande que eram propagadas por essas tempestades, eram propagadas para sul e afetavam, de repente, Marrocos ficava assim com montes de ondulação e ninguém sabia porquê, e era por causa disso. Em 1910, acabou a monarquia em Portugal e a instalação da República. Isto é importante, porque foi numa altura de desenvolvimento do Serviço Meteorológico dos Açores. Entretanto, em 1911, foi incorporado no Exército como voluntário o Zé Agostinho, o Mancebo, aqui nesta fotografia, e em 1914 tem início a Primeira Grande Guerra. Normalmente as grandes guerras são más, não é óbvio, não é? São coisas más, ninguém gosta, mas são oportunidades, são negativas, não é? Mas também são oportunidades para o desenvolvimento da tecnologia. E esta Primeira Guerra e a Segunda Guerra não foram exceções. Houve aqui, durante estas guerras, desenvolvimento de tecnologias e principalmente na meteorologia. A meteorologia era um elemento estratégico e ainda é digamos, na questão da defesa. Em 1915 foram concluídas as obras do Observatório da Horta, o atual Observatório Príncipe Alberto Mónaco, aqui nesta fotografia, e que ainda existe, ainda está, portanto, foi construído nessa altura. Foi um dos 4 observatórios que existiam, tinha sido construído um antes em São Miguel, o Observatório Magnético de São Miguel, depois este na Horta, depois foi feito nas Flores, mais tarde. Em 1917, Portugal entra no conflito da Primeira Guerra Mundial e José Agostinho é mobilizado para o Corpo Expedicionário Português em França. Portou-se bastante bem, embora deve ter aspirado muitos gases nessa altura. Em 1917, isso agora, portanto, ainda no âmbito da guerra, e só para ilustrar a questão do desenvolvimento tecnológico, em 1917 teve início a grande revolução, digamos, da meteorologia moderna, que foi a teoria das frentes. A teoria das frentes foi desenvolvida pela escola chamada Escola Norueguesa de Bergen, com este senhor que é o Jacob Bjerknes, que é filho de um outro Wilhelm Bjerknes, eram pai e filho, desenvolveram essa teoria, que ainda hoje é utilizada e serve de dar muito jeito quando nós ouvimos falar de frentes, frente fria, frente quente, oclusão, veio desta época. Portanto, foram estes senhores noruegueses que a desenvolveram. Em 1918 acabou o conflito, 11 de dezembro, e José Agostinho, em 1919, inicia a sua atividade em Ponta Delgada como observador meteorológico. Portanto, foi aqui que teve primeiro contacto com o Afonso Chaves, pensou.
Eu não conheço muito, não sou especialista em José Agostinho, nem tenho formação em História, mas é fácil, relativamente fácil acompanhar esta pela bibliografia que existe, este livro e mais uns outros, que, digamos, deve ter sido a primeira vez que ele teve contacto com o Afonso Chaves. Pronto, entretanto, em 1900, portanto, isto, na altura, em 1919, Ponta Delgada, isto era a torre onde ficava o posto meteorológico na Igreja da Graça, por trás do mercado, e ainda existe esta torre, o equipamento é que não, mas é fácil ver onde é que está, onde é que era e qual era o aspecto. Era aqui o posto meteorológico Ponta Delgada em 1917, até 1936 ficava aqui, depois foi mudado para as atuais instalações no Raval. Em 1920 surgem as primeiras tentativas de previsão numérica do tempo por este Sr. Levi Fry Richardson, que também tem trabalho feito na área da sociologia, na área da teoria dos conflitos. Richardson, nessa altura não havia computadores, nem pouco mais ou menos havia pessoas a fazer contas com papéis. Para fazer uma simulação com um modelo muito simples de previsão do tempo, demorou vários meses para fazer a previsão para o dia seguinte. Demorou vários meses a fazer essas. Ele vai uma equipa, digamos, um batalhão de operários a fazer, ou seja, de pessoas, de técnicos a fazerem contas com tabelas de logaritmo e com essas coisas todas, centos e cossenos, com tabelas, não era com máquinas, nem com réguas de cálculo. Nessa altura, se calhar, havia réguas de cálculo, mas mesmo assim, demorou várias semanas a fazer a previsão para o dia, mesmo assim com um erro muito grande, porque se tinha esquecido de filtrar e não sei o que, umas coisas, portanto houve ali um erro que entretanto houve, mas mesmo assim demorou esse tempo, não era prático, digamos assim, mas a teoria estava lá. As equações de movimento, as chamadas equações de movimento que nós utilizamos para a previsão do tempo, claro, não são resolúveis, ou seja, não têm solução analítica, têm solução numérica, só é possível resolvê-las com computadores, e neste caso, quando se trata da Terra, é só com supercomputadores. Cá está o senhor, o Levi Richardson, e o paper dele de 1920. Em 1921 teve o funcionamento do Observatório das Flores, que eu tinha falado ainda há pouco. Se repararem aqui na figurinha, é muito parecido com o da Horta, não é? Quem conhece o Observatório da Horta e o vê assim não consegue distinguir muitas diferenças, não é? Bem, agora nem existe, foi demolido. No início da década de 90 foi demolido para permitir a obtenção da pista das flores, e portanto hoje já não existe. Neste período de 1923 a 1936, o José Agostinho foi professor no Liceu de Angra, dava várias disciplinas, e isto aqui é uma fotografia que encontrei da sala, que eu penso que é do José Agostinho, foi dito que era do José Agostinho, com o aspecto da sala de aula do Liceu de Angra. Tem um quadro com, que são umas, penso que são uma pilha, penso que é o esquema de uma pilha, não é? Eletroquímica. Portanto, era um laboratório. Eu penso que isto é uma sala de laboratório. Em 1924, reparem que ele já estava no serviço, não é? Meteorológico dos Açores, e fez o primeiro artigo, desenvolveu o chamado nefoscópio, que é este equipamento ali exibido na exposição, e que é um instrumento que permite medir a velocidade de deslocamento das nuvens. É um equipamento, havia vários tipos de nefoscópio, e este é um chamado nefoscópio de reflexão. Não havia outro parecido, portanto, isto é mesmo uma invenção dele, um método novo, não é? E que é bastante engenhoso. Em 1926 dá-se a morte do Coronel Afonso Chaves, e quem foi chamado a substituí-lo foi José Agostinho. Reparem que em 1926, isto foi em agosto, e em maio tinha sido o golpe de 28
28 de maio, tinha iniciado a Segunda República, o Estado Novo, portanto, e o José Agostinho foi chamado, nessa altura, para substituir o Afonso Chaves, porque era considerado um homem de confiança do regime. Em 1937, tem as chamadas Viagens de Itália e da Áustria, não é? É um diário que está publicado aqui e que recomendo a todos a sua leitura porque é uma delícia autêntica. E esta é uma fotografia que eu também encontrei do diário destes blogs que são franciscos Moleskine, portanto, mas é a portuguesa, não é? Sobre Marilene, e que é também foi utilizado como para. Não foi este foi para uma viagem graciosa, mas é parecido com este. Em 1938, Guy Callender foi a primeira, digamos, cientista a chamar a atenção sobre o aquecimento global. Isto foi em 1938, bem, foi pouco antes do início da Segunda Guerra, não é? Já nessa altura havia alguém a preocupar-se nestas coisas, precisamente o aumento da temperatura resultante do aumento do dióxido de carbono. Portanto, é precisamente o problema que hoje estamos a assistir. Portanto, já não é novo, é só para terem a ideia que isto não é um problema novo. E para termos uma ideia de porquê é que essas coisas só tiveram repercussões só agora, não é? Eu vou mostrar aqui vários gráficos. Este primeiro aqui, que eu mostro aqui, que é o registro de temperatura média global do hemisfério norte entre 1880 e 1937, é o registro de anomalias relativamente à média de 1901 e 1930, ou seja, um conjunto de 30 anos. E podemos ver em nada, não é? Quem olhasse para isto, diz, isto não é nada, não é? Não vejo aqui, tem já um aumento de temperatura aqui no final, mas também houve uma diminuição antes, portanto, não parece que haja aqui coisa de preocupação. Mas nós fomos um bocadinho mais para frente e um bocadinho mais para trás, não é? Se eu puser agora esta escala, isto era a situação quando eu entrei no serviço em na década de 90, não é? Isto era o que nós, meteorologistas, sabíamos na década de 90. Eu conhecia poucas pessoas, quando entrei no serviço, ou nenhuma dos meus colegas acreditavam no aquecimento global. Isso é preciso ser dito. Os cientistas não acreditavam, isso embora soubessem que fosse possível, não é? Não acreditavam nisso. Isto já foi pouco depois do IPCC, do primeiro relatório do IPCC. É claro que depois houve a possibilidade de analisar as temperaturas indiretamente, as temperaturas com mais de 1000 anos, ou quase 1000 anos, não é, para trás, e o que nós temos é isto. É um aspecto completamente diferente. Os dados são os mesmos, eu estou só a mudar o período, não é? A escala, parem que é a mesma, a escala vertical é a mesma, a escala do tempo é que é diferente. E reparem o contraste, portanto, e de facto, nós hoje não há dúvida nenhuma que estamos perante uma situação anómala, não é? Mas não é natural, portanto, é causada por alguma coisa que não é natural. Portanto, isso é provado, demonstrado hoje em dia, há vários modelos que demonstram que isso é possível, reproduzir este aquecimento para trás e para a frente, portanto, isso não há volta a dar, portanto, é o homem que está a causar isto tudo. Pois só para eu um pequeno parênteses em relação àquilo, só para ter uma ideia de enquadrar isto no que era antigamente o conhecimento que é hoje. Não é? Em 1939, portanto, no início da Segunda Guerra Mundial, 1 de setembro, e nessa altura foi também descoberta, já se tinha observado, mas descoberta em termos de sistemáticos foi descoberta a chamada corrente de jato, por este senhor aqui, Saikov, que deu o primeiro nome em alemão, agora não estou a lembrar do termo, mas era o equivalente a jato de fluxo de corrente, assim uma coisa. O que é isto, a corrente de jato? A corrente de jato são zonas, regiões da alta atmosfera, em que o vento atinge velocidades muito fortes. E há duas correntes de jato, uma chamada corrente de jato subtropical, que é aqui esta vermelha, em baixo, e a corrente de jato das latitudes médias, é a chamada corrente de jato polar, e que elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da aviação comercial, por exemplo, e na guerra também.
ela chegou a ser aproveitada pelos japoneses para uma tentativa de mandar balões com explosivos, né, do Japão para a costa oeste dos Estados Unidos. E havia um dispositivo que, quando chegavam, falhou, felizmente falhou, não acertou nenhum alvo, porque estavam ao sabor do vento, mas eram transportadas, isso não há dúvida nenhuma, eram transportadas e chegaram a detonar, mas não teve assim grande sucesso, não é? Mas hoje em dia o transporte aéreo depende muito dessas correntes, não é? É diferente quando nós vamos, a velocidade dos aviões é diferente quando nós vamos dos Açores para o continente do que o contrário. Nós ali estamos com vento, digamos assim, de polpa, não é? E o contrário, estamos com vento de proa, não é? Digamos assim, quando vamos ao contrário, não é? Quando vamos aqui para os Açores. Mas pronto, isto é para terem, isto tudo também está relacionado com a teoria das frentes, com mais tarde o Carl Gustav Rossby, que elaborou toda a teoria da circulação e geral da atmosfera e que deu um grande avanço para compreendermos como é que quando nós ouvimos falar do vórtex polar, é nem mais nem menos que o corrente jato polar. Né? Quando estas intrusões de ar úmido, de ar seco e frio, então aqueles nevões, aquelas vagas de frio, na América do Norte e na Europa, não sei o que, tem tudo a ver com isso. E para isso houve um grande contributo durante muitos anos de observações feitas em várias estações, e especialmente nos Açores, porque havia poucos pontos de observação nos Açores, no Atlântico, e as observações nos Açores davam muito jeito, deram muito jeito para a descoberta disso. E este é um exemplo, cá está esta fotografia, que eu também encontrei, ou pelo menos deram-me a conhecer no Observatório José Agostinho, uma fotografia que estava para lá perdida, e mostra aqui o lançamento, a preparação de um balão aqui em Angra, e precisamente, e graças aqui à doutora Paula Armão, confirmou isso nas instalações precisamente do Palácio dos Capitães Generais, que é onde funcionava o posto meteorológico, e me estão a ver aqui, este balão é cheio, tem aqui uma botija de gás em baixo, de hidrogênio, tem o balão, vou sentar aqui, tem ali uma sonda, aqui neste bocado aqui, é uma sonda chamada uma sonda aerológica. Nessa altura tinha mais ou menos estas dimensões, e os outros senhores ali a pegarem, a segurarem o balão, devem estar a prender a sonda ao balão. E isto eram observações que eram feitas, eu não digo todos, não sei se nessa altura já se fariam todos os dias. O certo é que hoje em dia continuam a ser feitas na base aérea das Lajes, com o balão. Larga-se um balão destes, mais ou menos, não digo tão grande, mas mais ou menos com estas dimensões. Aqui, do lado direito, duas perspectivas, um lado da torre dos Capitães Generais, com uma série de equipamentos. Este equipamento aqui, lá na imagem superior, é um teodolito óptico, que permitia precisamente seguir o balão e determinar a sua elevação e azimuth. E a partir depois, por triangulação, uma vez que a velocidade ascensional do balão se conhecia, admitia-se constante, calcular a altura do balão e a velocidade de deslocamento do balão, a velocidade do vento na vertical. Portanto, tudo isso era calculado, e claro, à mão, não é? Portanto, nessa altura não havia máquina de calcular. Aqui do outro lado vê-se a vista, não é? De um lado era uma torre, um casinhote, do outro lado era o abrigo meteorológico, vemos aqui uns rapazinhos do lado direito, mas ali ao fundo vem uma estação meteorológica em si, com o abrigo meteorológico, o odômetro. Do outro lado estava digamos, uma casinhote com um armamento lá em cima. Consegue-se ver aqui mais ou menos os componentes essenciais da estação meteorológica. Aqui nestas estações meteorológicas também havia uma coisa muito importante, que era o relógio que indicava a hora legal. No observatório de Afonso Chaves, em Ponta Delgada, ainda existe um relógio que foi utilizado para esse fim e que durante muitos anos marcava, e era a hora legal, portanto, que era sincronizada com os relógios de Lisboa. Eles já que faziam, portanto havia um sinal telégrafo que dizia qual era, que indicava a hora. Como havia um sinal horário antigamente, os telefones a gente ouvia, havia um sinal rádio,
agora as coisas mais avançadas, os relógios atómicos e o sinal, os computadores são sincronizados através da internet, mas antigamente o sistema era esse. Portanto, era uma das funções também que eram atribuídas ao Serviço Meteorológico naquele tempo, nos Açores. Não é? Em 1941, dá-se a construção da pista da base das Lajes, em que o José Agostinho teve um papel muito importante. Foi também nomeado chefe da base, chefe da estação meteorológica de base. Este senhor aqui, eu sei que são os americanos, não sei se este senhor aqui não será o professor Economia Ferreira na altura, não sei, não tenho certeza. Em 1941 também dá-se a inauguração do Observatório de Angra do Heroísmo, que é o atual Observatório José Agostinho, e que nessa altura tinha este aspecto, portanto, não tinha nada a ver com o que é hoje em dia, não é? Portanto, estão a ver. Havia inclusivamente já restrições e limitações à construção à volta num raio de 500 metros, há duas limitações, e que durante muitos anos isto foi respeitado. Agora praticamente não, durante o período não foi respeitado e construíram muito à volta disto, não é? Mas podem ver, podem apreciar, tinha uma extensão, ainda tem uma extensão bastante grande. E pronto, isto foi um momento, não é, da inauguração, estão a ver aqui com muita pompa e circunstância. Ainda estamos no tempo da guerra, e para perceber um pouco a importância da meteorologia nessa altura, se calhar tão mais importante do que é hoje, o desembarque na Normandia, chamado dia D, estava planeado para dia 5 de junho. Foi adiado um dia, a 6, precisamente por causa da meteorologia. E porquê? Bom, isto era uma carta meteorológica, uma nasce mais da gente chama análise, são as observações, não é? Essas observações que aparecem aqui, esses pontinhos que aparecem ali, são observações feitas por navios, por estações meteorológicas, etc. Estão a ver que na parte da Alemanha quase não há nada, pronto, há muito pouca coisa, mas há mais coisas nesta carta do que uma outra carta que vou mostrar a seguir, e principalmente estas aqui, do lado. Estas três aqui são os nossos observatórios de Ponta Delgada, Horta e Flores. Ali são esses pontos que estão ali, são as observações meteorológicas efetuadas nesse dia. Ou seja, Portugal, os aliados, não é? Portugal era neutro nessa altura, mas os aliados, Portugal fornecia informação que era disponibilizada, e portanto foi graças também a essa informação foi possível fazer o que os aliados conseguiram fazer uma melhor previsão do tempo que o Serviço Meteorológico Alemão nazi. Portanto, eu vou mostrar agora a carta alemã, e como pode ver, não há observações nenhumas do lado oeste, que eles não tinham, enquanto que os aliados tinham conseguido cifrar o código da máquina Enigma, nessa altura, os nazis não, portanto, limitavam-se às observações deles e fizeram uma previsão pior, não conseguiram. Estavam descansados, pensavam que vinha uma tempestade, mas eles, os aliados conseguiram ver ali uma janela de oportunidade e avançar naquele dia para o desembarque. Foi por isso, não foi um êxito total, mas digamos assim, foi determinante. Toda a gente sabe que foi em 1944, que foi o início do fim, né, da guerra. Em 1945, dá-se o fim da Segunda Guerra Mundial, 2 de setembro. Em 1946, dá-se aqui passa por aqui pelo grupo central um furacão. Nessa altura ainda não se dava nomes aos furacões, só começou a dar-se em 1953, este foi em 1946, mas este está catalogado como o ciclone ou furacão número 5 da temporada de 1946. E hoje foi possível reconstruir qual foi a sua trajetória. Não sei se conseguem ver ali as ilhas do Grupo Central,
estivesse um bocado mal, mas estão ali. Mas isto são fotografias que penso que foi o José Agostinho que tirou dos efeitos da tempestade na Porto Pipas e na marginal, né, digamos assim. E podem ver a grau de destruição, podem lembrar alguns de vocês as imagens do Lourenço, não é? Portanto, isto não é novo. Esta tempestade aqui, passou aqui, dizem os registros, como tempestade tropical, com força de tempestade tropical. Portanto, não foi propriamente um furacão, ou força de furacão, mas, mesmo assim, quando aparece uma coisa destas, mesmo que tem força de tempestade tropical, não é digamos, de desprezar. Porque, embora elas possam ser as mais frequentes aqui nas nossas ilhas, elas têm causado bastante destruição. 1946, ainda, criação do Serviço Meteorológico Nacional e integração do Serviço Meteorológico dos Açores. O Serviço Meteorológico Nacional foi, nessa altura, houve no fim da guerra, portanto, houve uma grande pressão internacional para a organização dos serviços nacionais, vários serviços nacionais, por causa da aeronáutica civil. Portanto, a aeronáutica civil tinha, digamos, ganhava cada vez mais força, não é? E eles queriam um negócio, passou-se do negócio da guerra para o negócio da aviação de guerra, não é? da força aérea, digamos assim, para o negócio da aviação civil, aviação comercial. E foi nessa altura que necessário que os serviços, considerado que a informação meteorológica que o devem calcular, é uma informação muito importante para garantir a segurança dos voos, não é? Se não fosse a meteorologia, eram os aviões aqui todos os dias hoje, não é? Portanto, a meteorologia, graças ao desenvolvimento da meteorologia aeronáutica, foi possível normalizar o tipo de observações, o tipo de previsões, da maneira de trabalhar dos vários serviços meteorológicos, quer aqui em Portugal, na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Japão, e todos eles fazem da mesma forma, graças a duas instituições, a Organização Meteorológica Mundial e a Organização Internacional da Aviação Civil, a chamada ICAO. Não é? Foram-se duas agências especializadas das Nações Unidas que permitem hoje em dia ter segurança, garantir segurança meteorológica, digamos assim, na aeronáutica. E, portanto, foi essa grande pressão que permitiu, ou digamos, ter como consequência, a organização do Serviço Meteorológico Nacional, que nessa altura a meteorologia em Portugal estava dividida em vários setores. Meteorologia, havia uns senhores na aviação civil, havia uns senhores na marinha, havia uns senhores no exército, havia uns senhores nas universidades, estava, digamos, dividida, separada em várias capelinhas, e chegou na altura e, sei lá, o Salazar, não é? Oliveira Salazar disse ao professor Amorim Ferreira, que também era um açoriano, que era professor na Faculdade de Ciências, disse: olha, tu vais organizar esta gente, e foi assim que foi possível organizar os vários serviços meteorológicos, juntá-los, não é? Inclusive os Açores, que era talvez o mais autónomo deles todos. Aquele talvez foi criado primeiro como um serviço integral, autónomo, não é? E que acabou por ser anexado. E na altura não estou a ver assim muito bem o José Agostinho aceitar essa junção, ainda por cima vindo de um micaelense, não é? Portanto, de qualquer forma isso aconteceu, e a correspondência que eu tive a oportunidade de reler e de apreciar ao longo de muitos anos entre o José Agostinho e o Sr. Diretor do Serviço, Diretor-Geral nessa altura, era muito formal, muito fria, e acabava sempre com a lei da nação. Portanto, em 1946 dá-se este evento, não é? Portanto, o Serviço Meteorológico Nacional foi o antecessor do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica, por onde eu entrei, do Instituto de Meteorologia e, atualmente, do IPMA. Conheci também em 1946 a entrada em funcionamento do aeroporto de Santa Maria. Portanto, começaram no aeroporto de Santa Maria. É capaz de ser mais antigo, ou quase antigo, mas havia um interesse já desde 1941 da Pan American de utilizar aquela pista ou aquela zona para
começar a fazer voos ali nessa zona. Portanto, foi o primeiro aeroporto civil, no fundo, que apareceu. E há, digamos, na altura, foi criado o Serviço Meteorológico Nacional, foi um pouco antes, este foi criado depois, tem tudo uma coisa a ver com a outra. Foram, nessa altura, deslocados para Santa Maria vários meteorologistas, não é? E aqui há umas fotografias que eu vou mostrar. Isto é uma fotografia de vários, nas costas da fotografia daquela do lado superior esquerdo, retrata o José Agostinho no meio, né? Tem à volta deles uma série de pessoas. Eu penso que aquela segunda pessoa, agora não seja de acordo com aquilo que está atrás, mas eu faço a certeza que aquele senhor que está do lado esquerdo, a segunda pessoa que está à esquerda, é o professor Bento Rodrigues, que foi professor em Santa Maria, foi funcionário do Serviço Meteorológico Nacional durante muitos anos, mas foi professor também na escola que hoje em dia tem o seu nome, em Santa Maria. E do lado direito, eu digo isso porquê? Porque é um livro do senhor do Tomás Pinto Santo, do engenheiro Tomás Pinto Santo, que foi diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, foi o último diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que fala precisamente num estágio que foi dos primeiros meteorologistas a serem formados pelo Serviço Meteorológico Nacional, num estágio que os meteorologistas de Lisboa tinham antes de ir para Santa Maria, porque em Santa Maria faziam-se previsões da aeronáutica. Nessa altura era um aeroporto muito importante, devem calcular, era o aeroporto que permitia que os aviões transatlânticos parassem para se reabastecer e seguir para a Europa, portanto, para a Europa ou para o continente americano. E era para ter uma paragem obrigatória, portanto era necessário ter informação meteorológica naquele sítio, né, naquele aeroporto. E por isso era necessário observadores e meteorologistas, sobretudo, para darem apoio a essas tripulações que paravam lá. E esses agentes, os primeiros meteorologistas foram, precisamente em 1946, não iam para lá de qualquer maneira. Passavam primeiro por Angra, e tinham lá um estágio na preparação pelo José Agostinho, não é? Que também tinha tido alguma informação quando nessa viagem para a Itália, tentou contactar os responsáveis por meteorologia aeronáutica precisamente para isso. Já nessa altura, ainda nem tinha começado a Segunda Guerra Mundial, já estava a pensar nisso. E, portanto, quando isto surgiu, eles tinham, digamos, uma formação bastante sólida, tinham uma formação teórica, digamos assim, dada no Serviço Meteorológico Nacional e depois, mais tarde, uma formação mais prática no Observatório de Agostinho, no Sardangra, antes de seguirem para Santa Maria. Cá estão alguns aspectos, outro grupo aqui, penso que é diferente, e aqui embaixo, do lado inferior direito, o José Agostinho a fazer observações com o psicrómetro da Assmann, que é um psicrómetro especial. Aqui, penso que ainda não é, não sei se será o observatório, talvez já seja no observatório. Em 1950, dá-se a criação é criado o Observatório, a Organização Meteorológica Mundial, que sucede a Organização Meteorológica Internacional, que tinha sido criada em 1873. Portanto, depois da guerra, a Organização Meteorológica Mundial, precisamente por pressão da aeronáutica, foi necessário normalizar uma série de procedimentos meteorológicos, de instrumentação, tudo mais do que vocês possam imaginar, para garantir a segurança da aviação. Portanto, foi aqui esta foi a primeira reunião, o primeiro congresso em Paris, em 1951. E a Maria Ferreira deve estar no meio desta gente toda, não consigo ver onde é que está. 1950, a invenção do radar meteorológico. Portanto, o radar meteorológico já havia o radar já tinha sido uma invenção da guerra, da Segunda Guerra, mas a sua aplicação em meteorologia só foi possível mais tarde, portanto, em 1950, e foi estas são uma das primeiras imagens, aliás, do sistema radar, né, a parte, digamos, do monitor, uma imagem de um furacão captada por um radar meteorológico nessa altura. 1957 a 1958 dá-se um dos grandes eventos da ciência,
e sobretudo para a meteorologia, que foi o Ano Geofísico Internacional, onde Portugal também participou, e os Açores em particular. E ainda o José Agostinho estava no ativo nessa altura. Isto é uma fotografia de um espectroscópio do Dobson, que é um equipamento desenhado para medir a estrutura da camada de ozono e que teve a funcionar primeiro em Santa Maria em 1951, portanto, nos preparatórios do Ano Geofísico Internacional. E estes eram dois meteorologistas na altura que trabalhavam em Santa Maria. O equipamento ainda hoje existe e está em Lisboa. Eu próprio já trabalhei com ele, já levei vários sítios, portanto é bastante velho. Embora, infelizmente, no Ano Geofísico Internacional não funcionou porque avariou. Eu não sei o que é que eles fizeram, portanto houve uma avaria e ele acabou por não voltar a Santa Maria e ficou em Lisboa. Em 1957 foi lançado, também na sequência do Ano Geofísico Internacional, porque o Ano Geofísico Internacional foi uma campanha de observações intensivas da atmosfera que permitiram, entre outras coisas, conhecer a estrutura vertical da atmosfera. Todas as camadas que hoje a gente, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, por aí fora, essas camadas foram identificadas à custa quer de balões meteorológicos, quer de foguetões que mediam a temperatura por aí fora. E foi a partir também desse conhecimento da temperatura, sobretudo da densidade do ar, como é que ela varia em altitude, foi possível lançar os primeiros satélites, fotões e satélites artificiais. E a Rússia, nesse aspecto, estava mais avançada e lançou o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik 1, que aqui parece muito grande, mas era uma coisinha pequenina, uma coisinha deste tamanho, não é muito grande. E teve no espaço, não sei se durante um mês, se ficou um mês em órbita. Mais tarde, em 1958, o José Agostinho aposenta-se, e isto é uma fotografia, uma das últimas fotografias de José Agostinho a descer do Açor, do avião Açor. Penso que ele depois de tirar umas fotografias do vulcão dos Capelinos. Vocês veem aí, a maior parte dessas fotografias aéreas foram tiradas por ele. Ninguém fala disso. Portanto, José Agostinho é o grande herói nesta coisa. Foi ele que... Ele já estava muito doente, estava muito abatido nessa altura, já no final, já tinha 70 anos. E, portanto, foi ele que tirou bastantes fotografias, principalmente da fase inicial do vulcão, portanto, da parte submarina, que hoje em dia estão aí mais ou menos postas um pouco por todo lado. Esta fotografia do José Agostinho, um clube dos montanheiros, portanto, acho que a explicar qualquer coisa, não sei o quê, já com bastante idade, penso eu. Outro evento que ainda é importante, eu imagino, o José Agostinho deve ter ficado bastante entusiasmado com isto, foi o primeiro satélite meteorológico, foi em 1960, o Tirus 1, e que foi o primeiro satélite que permitiu uma imagem da Terra vista do espaço. Eu desafio a qualquer um de vocês a encontrar uma imagem da Terra com as nuvens, claro. Se as nuvens é fácil, não é? Como é que se as pessoas eram capazes de imaginar como é que era a Terra vista do espaço? Ninguém imaginava. Já conheciam como era a Lua, como é que era Marte, como é que era Júpiter, Saturno, etc. Mas não fazia ideia como é que era a Terra. Não é? É quase como se a gente tivesse... toda a gente soubesse a nossa cara, mas nunca não fosse inventado espelho para ver a nossa própria cara, não é? É um pouco isso. Nós não fazíamos ideia como é que éramos nós próprios. Isso é muito interessante, porque isto não tem muitos anos, isto tem 1960, não é? Pronto. Em 1978, o José Agostinho falece aos 90 anos, em Angra do Heroísmo, portanto, a 17 de agosto. Muito obrigado. Eu só queria chamar a atenção
que José Agostinho, eu não sou nenhum especialista, já disse isso, José Agostinho, nem sou muito menos historiador, portanto eu não me dedico a isso, mas eu avalio muito, digamos, o engenho, sobretudo o engenho e a persistência desta geração de pessoas que, contra tudo e contra todos, porque eu posso imaginar o que foi a Revolução de 28, portanto, o golpe de Estado de 28, todas as vicissitudes, as crises, não é? A falta as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo isso, digamos, como é que eles conseguiram manter, não é, um serviço contínuo, praticamente ininterrupto durante esses anos todos. É uma coisa notável. Portanto, e hoje em dia, a meteorologia, quando nós chegamos pegamos um telemóvel, não fazemos a mínima ideia como é que ela é feita. Ainda outro dia vi uma reportagem dos arquivos da RTP, em que, na altura, com o nosso saudoso Costa Malheiro, a explicar como é que era feita a previsão. E hoje em dia acho aquilo uma delícia, porque hoje em dia é completamente diferente, não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver com isto, na essência tem. Mas depois a tecnologia é tão diferente, víamos umas coisas um pouco assim, um bocado estrambólicas, com luzinhas a piscar, hoje em dia não é bem isso, então, é outro tipo de luzinhas, portanto, mas é engraçado, porque, apesar de tudo, digamos, o que é base mantém-se, portanto, é a observação, é a computação, as comunicações, sobretudo as comunicações, isso é essencial, e é, digamos, a informação ao público. E é essencial. Hoje em dia, a informação ao público não é aquela que seria melhor, mas aqui em Portugal eu gostava que fosse melhor, mas pronto. Há limitações de ordem, digamos, de programação, mas uma pessoa liga para um canal estrangeiro, à CNN ou à Sky News, ou mesmo a televisão espanhola, e vê que a previsão é feita de outra forma. A informação não é, digamos, uma coisa. Aquilo que as pessoas não estão à espera hoje não é propriamente o quê? Temperatura, se vai estar mais frio, isso já tem um telemóvel, isso já não é informação adicional. É de outro tipo, de outro nível de informação mais avançada, mais preparada, que tem a ver que os enquadrem num planeta, num clima em mudança, e isso não é feito, e isso acho que é necessário fazer. Muito obrigado. Se têm alguma questão que queiram colocar, o professor Diamantino está disponível, com certeza. Novamente, vamos então. Um pequeno pormenor, que nós aqui sempre, para dar credibilização a uma informação, falava sempre no Tenente Coronel José Agostinho. E eu como montanheiro, ele sempre esteve muito ligado aos montanheiros. E passava uma mensagem que os modelos matemáticos, os modelos que os senhores estudam, que havia uma adaptação e havia qualquer coisa que estavam constantemente a estudar com modelo sobre os Açores. Em que eu pelo menos tinha essa ideia, que quando se fala em modelos meteorológicos, eles adaptavam-se mal aos Açores. As previsões cá alteravam um pouco esses ditos modelos. Isto é aquela coisa que a gente ouve, não sei concordar, não é? Há poucos anos, com a introdução do clima, compreendeu-se que realmente havia diferenças. E hoje temos esta possibilidade de confrontar diariamente, ou de hora em hora, e apercebemos que existem diferenças. Eu gostava, enfim, que se me pudesse dizer alguma coisa sobre estes ditos modelos, se eles estão adaptados, se é um processo contínuo e até que ponto esta informação de diversas instituições são convergentes. Muito obrigado. Bom, isso é o problema dos modelos. O projeto Climate, não é, utiliza um modelo chamado modelo da escala limitada, que foi o MM5, agora o ORF.
que são modelos não são, digamos, não são atualizados ou não são, digamos, são modelos experimentais e são desenvolvidos por universidades. Os outros também há pessoal da universidade a desenvolver. São modelos de área limitada, ou seja, estão sujeitos às condições de fronteira que normalmente são fornecidas pelos modelos globais, como por exemplo o modelo centro-europeu, o modelo americano, que é o modelo americano, o GFS, que é o que o Climato utiliza, porque os americanos têm essa, digamos, política de disponibilizar os dados livremente e, portanto, é mais fácil aceder aos dados americanos, por incrível que pareça, que os dados do centro europeu. Mas os dados e tem uma, digamos, estes modelos têm uma maior resolução, reproduzem melhor alguns mecanismos físicos à escala das ilhas, mas por até 48 horas, não mais do que isso. Os modelos de escala global são modelos que não reproduzem tão bem os efeitos locais, embora o modelo centro-europeu tenha já uma relação bastante boa, né? já reproduz alguns efeitos das ilhas, mas são muito mais estáveis a longo prazo, ou seja, podem reproduzir melhor a previsão até 10, 15 dias. Daí já começa a haver muita dispersão nas soluções. Mas, portanto, é conforme a gente quiser. Nós, para acompanharmos sistemas de larga escala, como frentes, depressões, anticiclones, os modelos globais são melhores. Para simular situações de tempo de chuva, por exemplo, situação geográfica, algum efeito de vento, nas ilhas é melhor os modelos de escala limitada e até 48 horas, porque a partir daí já os modelos começam a ficar, as soluções começam a ficar muito instáveis e a dar valores muito dispares entre elas, não é? Portanto, aquilo que o José Agostinho falava nessa altura, não sei exatamente a que se referia, porque os modelos numéricos do ponto de vista operacional só começaram a ser implementados precisamente aí nos finais dos anos 70, 80, quando havia computadores com capacidade para resolver as equações. E eram modelos muito... Os modelos são sempre aproximações da realidade. E as aproximações são cada vez melhores à medida que os meios computacionais vão avançando e são capazes de ser rápidos o suficiente, de absorverem mais informação, de terem maior resolução espacial, orografia, nomeadamente, para simular melhor o tempo. E há mais informação. Hoje em dia, a maior parte da informação não é de superfície, é de satélite, da informação que os modelos assimilam. Portanto, é isso, são as grandes diferenças. O que o José Agostinho talvez estivesse a referir é em termos de previsão a longo prazo e o efeito do chamado, nessa altura já se começava a falar, a chamar de uma coisa que se chama a NAO, portanto, North Atlantic Oscillation, que tem a ver com a diferença de pressões entre os Açores e a Islândia, entre dois centros permanentes, entre o anticiclone subtropical do Atlântico, que é o chamado anticiclone dos Açores, e a depressão da Islândia. São dois, digamos que são dois pontos opostos, não é? Cuja diferença depois tem a ver com a forma com que os sistemas se propagam ou se deslocam no Atlântico. Quanto maior for essa diferença, mais se propagam, menos se propagam. Se a diferença for pouca, não há propagação, não passam, e depende muito da estação do ano em que eles ocorrem. Portanto, isso depois tem a ver depois com o regime de precipitação, portanto, uma situação de NAO fraca ou positiva ou não negativa, se for de verão ou de inverno, tem que ter repercussões a nível de previsão de precipitação, sobretudo aqui nos Açores e no continente também. Senhor, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado professor, e pela sua conferência e pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. E assim encerramos. Eu lembro que ainda temos catálogos de Agostinho e que temos a exposição, se quiserem depois confirmar algum deles por aqui, para aumentar a exposição. Muito obrigado. Obrigado.